Olá, mais uma vez estamos aqui no nosso Café Persona e hoje Cláudia e eu temos a grata satisfação de receber Gisele Moreira, uma consultora empresarial com uma história muito bacana. E não vou dar spoiler, então eu peço para que você, Gisele, conte sobre a sua trajetória com gestão de pessoas e que é muito importante, né? Tudo que você faz, aquilo que você leva para os lugares e para as pessoas. Estamos aqui para te ouvir, Gisele. Obrigada, para mim é um prazer também estar aqui com vocês duas, grandes profissionais, né, na área de psicologia. De vez em quando surge algum caso dentro lá do processo de coaching, eu falo, Ju, tô encaminhando aí para vocês, porque agora não é mais coaching, agora é terapia, né, com esse cliente, então eu acabo encaminhando para você. Bom, meu nome então é Gisele Moreira, eu estou aqui em Tangará da Serra há 7 anos, mais ou menos, né? Sou formada em administração de empresas. E depois que eu fiz administração, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas. Então, desde quando eu me formei em administração, eu atuo dentro dessa área de RH, dentro das empresas. E desde lá, então, eu tenho trabalhado com recrutamento e seleção, com consultoria de RH, plano de cargos e salários, pesquisa de clima organizacional. E por último, o coaching individual e coaching de grupos e equipes, né? Inclusive, essa formação de coaching de grupos e equipes foi uma formação que eu fiz e que realmente ela foi mais profunda. E aí foi aonde eu conheci um pouco mais a Brené Brown, depois eu vou falar, né? Mas assim, hoje eu atuo aqui em Tangará da Serra, mas com consultoria de RH e coaching, né? O recrutamento e seleção eu deixei um pouquinho de lado. Então, eu tô aqui à disposição de vocês para o que vocês quiserem saber um pouco do trabalho de saúde mental, que é um trabalho super importante, né? E aqui na nossa cidade a gente tem visto que as pessoas estão se despertando mais para isso. Muito bem, e falando nisso, dessa questão da saúde mental com outras profissões, uma das perguntas que a gente faz muito tentando pensar essa coletividade, essa interdisciplinaridade fundamental é, na tua opinião, como que ela se cruza dentro do teu trabalho, nessa questão da gestão, como que a gente pode pensar a saúde mental aí? Então, Cláudia, a gente percebe assim, que antes da pandemia, cuidar das pessoas dentro das empresas já era um assunto importante, né? Um assunto que poderia ser desenvolvido com mais profundidade, né? E agora, com a pandemia, isso se intensificou mais ainda, né? A gente cuidar das pessoas. E a gente está percebendo que a gente precisa agora olhar para dentro, né? Cuidar mais do ser e não cuidar tanto mais do fazer. Claro que as duas coisas elas têm que estar bem alinhadas, né? Porque o empresário ele não vai contratar uma pessoa para que ele cuide só do ser dessa pessoa. Ele vai cuidar do fazer, porque ele quer resultado, né? Ele quer resultado positivo. Ele tem metas para bater, tem resultados para serem alcançados. Então assim, mas a gente percebe também que não é só o resultado que importa dentro da empresa, né? A gente sabe que, por exemplo, o Walt Disney diz funcionários satisfeitos, clientes satisfeitos, funcionário feliz, clientes felizes e assim por diante. E esse cliente ele vai voltar, né? Para comprar com aquele funcionário que atendeu bem. Por quê? Porque ele teve uma produtividade boa, porque ele tem uma saúde mental também muito boa, né? Então, eu percebo que a gente consegue cuidar, sim, a gente está dando uma prioridade para essa saúde mental. E eu percebo, assim, que tem muitas coisas que podem ser feitas dentro da empresa, né? E aí, por que a gente faz algumas coisas dentro da saúde mental, dentro das empresas? E isso é uma responsabilidade aí dos empresários e dos consultores de RH, dos departamentos de RH dentro das empresas, né? Hoje, como existe uma pressão por resultados,
a gente percebe que tem uma síndrome, por exemplo, de burnout. A questão da ansiedade está mais aflorada nas pessoas, a falta de paciência, e aí que leva a uma depressão. Então, assim, quanto mais a gente conseguir prevenir essas pessoas, né, quanto à questão mental mesmo, mais a gente vai conseguir fazer com que elas evitem, por exemplo, ir para um psiquiatra, né? Então, se a gente começar aí com uma indicação de terapias, né, de trabalhos de meditação, a gente consegue fazer uma prevenção e aí evitar que ele tenha alguma medicação para poder ser tomada e melhorar o seu estado psíquico, né? Então eu acho assim que há várias coisas dentro das empresas que elas precisam se atentar e estão se atentando, eu percebo isso, né? Tanto fora daqui como aqui dentro, né, em Tangará da Serra. Quanto mais cedo a gente perceber essa necessidade do funcionário se melhorar em algum campo da sua saúde mental, mais fácil vai ser o tratamento. E aí, a partir do momento que você descobre o que o funcionário tem, o que ele está se passando, né, você consegue, por exemplo, se aprofundar na área de RH e dar algumas ferramentas de RH para a empresa começar a diagnosticar isso de forma mais sistemática. Não só naquele ponto, naquele dia, com aquele funcionário, mas fazer um trabalho de forma continuada, né? De você fazer uma avaliação de desempenho, por exemplo, e começar a dar mais feedbacks, né? E colocar aí a saúde mental como uma das competências para serem avaliadas dentro da empresa. O poder do autoconhecimento, né? Dentro que talvez assim, o quanto que o autoconhecimento estabelecer algum tipo de trabalho dentro das empresas, para que a pessoa se reconheça vulnerável e forte. Exato. E isso traz para ela, pode trazer para ela um equilíbrio muito maior, né? E isso é saúde mental, se reconhecer fraco, mas melhorando, mas se reconhecendo forte a ponto de fazer muitas coisas. Então, o poder do autoconhecimento, né? A gente é vulnerável, mas o quanto a gente é forte também, desde pequena, né? Melhorar também. Exatamente. E aí a empresa, dentro disso que você falou, a empresa ela pode aplicar a avaliação de desempenho como uma das formas desse funcionário se abrir também. E aí é uma forma também da gente se autoconhecer, que vai ser nas sessões de autofeedback, que o funcionário vai passar, né? E criar uma nova cultura, né? Que Deus fala muito dessa associação do estar mal no fracassar no trabalho. E quando a empresa tem esse olhar e um profissional tem esse olhar, ele vai dizendo que não, que a construção é conjunta, que saúde mental é uma composição para a vida inteira, uma busca para a vida inteira. E que você não estar bem não é um fracasso no trabalho. Você pedir ajuda, pelo contrário, mostra o quanto você está comprometido com o trabalho. Exato. E ele está corajoso, né? Bom, Gi, pensando nessa interdisciplinaridade, quando profissionais das mais variadas áreas, né, mas em especial, obviamente, você que é da administração, que trabalha com uma ferramenta potentíssima que é o coaching, e aquilo que você vinha comentando com a gente, né, do quanto que a tua formação te trouxe uma base muito bacana para observação e para ação, para planos de ação. Então, pensando na transdisciplinaridade, o que você pode deixar de dica, né, para esse intercâmbio entre os profissionais que trabalham com gestão de pessoas e os profissionais que trabalham com a área psi? O que você poderia deixar para nós aí como recadinho especial em função da tua experiência? Muito bom, Ju. Eu acho assim que precisa existir uma parceria entre psiquiatra, entre psicólogo, coach. Esses três profissionais eu acho que são essenciais hoje na vida de um colaborador, por exemplo. Porque é o seguinte, um colaborador ele faz o coaching, mas o coaching, vocês sabem, né? Vocês têm conhecimento também,
O coaching, ele verifica o comportamento, ele impulsiona a pessoa para um ponto A, para um ponto B, mas daqui para frente, né? Ele não remete muitas coisas do passado, né? Ele não referencia muitas coisas, ele não mergulha mais profundamente. Então, pode ser que durante as sessões de coaching, eu perceba, né, que o cliente ele precisa ou de um profissional psiquiatra ou de um psicólogo. Então, assim, o coach, por exemplo, ele precisa conhecer essas duas áreas, a psiquiatria e a psicologia, para verificar em que momento que ele pode estar indicando para esses profissionais. Eu mesma já indiquei vários clientes e, assim, de forma muito tranquila, até mesmo porque o cliente ele vai percebendo, né? Conforme ele não desenvolve na sessão de coaching, ele começa a se ver, a se olhar e ele mesmo vai indicando para ele mesmo que precisa de um outro profissional, com uma outra experiência. Então essas três abordagens, elas precisam se comunicar e eu vejo que é muito interessante. E também já tive exemplos assim, de clientes que fez o coaching e paralelo ao coaching fez terapia. E estava se tratando também com um psiquiatra. E tive clientes que pararam o coaching e fizeram terapia, depois voltaram para o coaching ou ficaram mais na terapia, deixaram o coaching, Então, assim, é muito variado, não tem uma coisa certa, né? Um padrão de comportamento ou um padrão de indicação. Vai do que o cliente traz ali na sessão de coaching para a gente trabalhar isso. Para quê? Para beneficiar não o coaching, mas beneficiar ele mesmo, né? Quando o foco é o paciente, a gente consegue ver isso como é natural. O fisioterapeuta encaminhar para um ortopedista encaminhou para um gastro. E dentro da área de si, isso precisa ser naturalizado, né? Também não significa o fracasso do meu atendimento, significa o foco que eu tenho em ver aquela pessoa melhor. Exatamente, a gente precisa olhar para o cliente como um ser que a gente vai melhorá-lo, ou ele mesmo, na verdade, ele mesmo vai se melhorar através das minhas perguntas, né? Então isso é muito, muito interessante. Eu acho que esse casamento aí das áreas é super bacana. Quando você fala, né, Gisele, a Cláudia também traz a importância, né, dessa junção de saberes e de fazeres, lembrando que todos nós, né, nós somos biopsicossociais. Envolvidos no ambiente social, institucional, corporativo, naturalmente demandas emocionais vão surgir e às vezes as biológicas. Então nenhum de nós está imune, e aí vem a Brené Brown, né, que a Gisele vai falar, né? A Brené Brown vem e fala para nós assim, nós somos humanos e o quanto a gente está em construção, mas eu já passo para a Gisele para ela passar a indicação do livro, só resgatando isso, né? Que realmente inseridos no social, a gente tem situações, sensações, pensamentos, sentimentos que mexem com as emoções e que podem mexer com o fisiológico que a gente tem. E aí tem uma gama, uma infinidade de profissionais que podem estar auxiliando a gente a ficar estável, ficar bem, lembrando que a vida dá pancada, mas a gente se reabilita, a gente se organiza. Exatamente. E aí a gente precisa, assim, estar aberto para se trabalhar. Que hoje existe muito preconceito, né? De buscar uma terapia, uma psiquiatria, né? Um médico, um psiquiatra. E só que esse conceito ele está sendo amenizado, né? Claro, todo mundo precisa, né? As situações estão aí, a gente precisa de ajuda. E aí vem esse livro aqui, ó, gente, A Coragem de Ser Imperfeito. Ele fala muito da questão da vulnerabilidade, que a gente precisa se mostrar vulnerável, a gente precisa expor os nossos anseios, buscar ajuda. Para quê? Para a gente se melhorar.